Mediunidade é algo que nós vamos ouvindo falar muito. E vimos à Casa Espírita muitas vezes por causa dos médiuns. Vimos à Casa Espírita muitas vezes em busca da ajuda mediúnica que alguém nos possa prestar. Então, com base na nossa doutrina, já que é ela que nos orienta, é ela que nos mostra tudo quanto é necessário aprendermos em termos espirituais, vamos aprofundar a questão da mediunidade. E socorremos-nos do livro psicografado por Chico Xavier, Nos Domínios da Mediunidade, e que nos foi enviado pelo espírito do Dr. André Luiz. Curiosamente, é um livro publicado em 1954. Vejam bem, já tem mais de 50 anos, mais de 5 décadas, e continua completamente atualizado em relação àquilo que nos propomos estudar aqui neste fim de tarde. Diz o Dr. André Luiz, na verdade, nossa mente é o nosso endereço, é a nossa morada. E os nossos pensamentos são as nossas criações de luz e sombra, de liberdade ou escravidão, de paz ou tortura. Então, estamos a ver que tudo se resume ao nosso pensamento. Ainda não lhe damos a devida importância, mas iremos a pouco e pouco aprender aquilo que é tão fundamental para nós e para a nossa evolução, que é o pensamento. Jesus, de uma maneira magistral, já dizia: vigiai. Vigiai o quê? O pensamento. Os pensamentos estão calmos, estão tranquilos, estão serenos, estão amorosos? Orai. Vigiai e orai. Jesus já sabia. Então, mediunidade não é um sinal de santificação. Embora muitos, a quem hoje chamamos de santos, tinham mediunidade bem ostensiva. No entanto, nem todos. Aqueles que já têm a capacidade mediúnica vão alcançar a santidade. Também não representa característica para adivinhar. Ninguém é médium para andar a fazer adivinhações. É apenas um meio de entrar em contacto com as almas que viveram aqui na Terra. Do mesmo jeito que qualquer dia deixamos o corpo, vamos para o mundo espiritual e os médiuns, com certeza, vão perceber-nos ou nós os faremos perceber. Os médiuns, então, tornam-se mais responsáveis do que as demais pessoas. Porquê? Porquê que eles vão ser mais responsáveis? Porque os médiuns possuem a prova da sobrevivência do espírito. Se não fossem eles os espíritos manifestarem-se, os médiuns não tinham como percebê-los. Então, sabendo os médiuns que os espíritos existem, a responsabilidade é muito maior. Vamos então perceber o que é a mediunidade. Ora, ninguém melhor do que Allan Kardec, no livro dos médiuns, para nos ensinar o que é um médium. E de uma maneira extraordinariamente simples. Só não aprende esta definição de médium quem não quiser, porque ela é tão simples. Todo aquele que sente em qualquer grau a presença dos espíritos, por isso é médium. Eu sinto os espíritos, eu ouço os espíritos, eu vejo os espíritos, eles falam pela minha boca, eles escrevem pela minha mão, sou médium. Ah, não tenho nada disso. Não sou. Pelo menos com capacidade ostensiva, porque mediunidade praticamente todos temos, como iremos ver. Então, logo, todo o indivíduo que conscientemente ou não, porque quem não tenha a mediunidade educada, quem não estuda a mediunidade, pode andar inconscientemente com ela. Capta a presença de seres espirituais e, portanto, é portador de mediunidade. É algo novo. De maneira nenhuma. Já na Antiguidade Clássica, grega, aqui, neste santuário extraordinário, que era o maior santuário da época, aqui no santuário de Delfos, a sua principal sacerdotisa ou pitonisa já expressava a sua mediunidade profetizando.
trazendo vaticínios. Este, o santuário que foi uma maquete, uma representação completa do que foi aquele santuário. Como é que está hoje? Reduzido a este monte de escombros e de ruínas. Porquê é que dizemos isto? Para nós percebermos de que na vida tudo é transitório. Nada, rigorosamente nada, é para sempre. Tudo é em estado de transitoriedade. Para nós percebermos a nossa pequenez e o quanto devemos ser humildes, precisamente por isso, porque estamos em processo de passagem. Apesar do Espiritismo ser uma nova era para a humanidade, o Espiritismo não é dono, nem foi o Espiritismo que iniciou a mediunidade no mundo. A mediunidade acompanha a marcha evolutiva das criaturas humanas desde sempre. Já vimos lá, no tempo de Delfos já existia. A própria Bíblia é um livro mediúnico. Podemos dizer que é um livro espírita, porque tem imensos relatos que se referem à aparição de anjos, de demónios e possessões variadas. Ora, possessões, este palavrão do catolicismo, para nós os espíritas é o quê? Obsessão. É melhor, porque nós dizendo possessão dá a impressão que o espírito possui o corpo da pessoa, e isso não é possível. Cada um tem o seu corpo, o espírito já não o tem, portanto nunca poderia possuir o nosso. Agora, obsidiar-nos, sim, isso é possível. E lá, nesse livro extraordinário que é a Bíblia, marca a fenomenologia da época com imensos relatos. Consolidam conceitos antigos, ritualistas, que ainda hoje, alguns deles, fazem parte do nosso dia-a-dia. Nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, no capítulo 2, Pedro, o apóstolo, ele afirma: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ora, o profeta Joel, 600 anos antes, ele disse, profetizou, portanto, adivinhou de algum jeito o futuro, precognizou o futuro. E disse Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Mas não tenhamos dúvidas nenhumas que é com o Cristo que a mediunidade vai adquirir a maior base moral. Não só a maior expressão de mediunidade, mas também a mediunidade mais moralizada. Ninguém a teve mais e melhor do que o Cristo. Vem orientada pela disciplina que a sua condição de médium de Deus lhe proporcionava. Em 1854, que o insigne professor Hippolyte Denisard de Rivail, em Paris, quem é este homem? Allan Kardec, codificador da nossa doutrina. Após uma análise rigorosa, ele propõe-se aprofundar as investigações sobre este tema, mediunidade, comparando, observando e julgando. Portanto, ele não se limitava só a ver, não, ele comparava, observava atentamente, julgava o que acontecia, para depois apresentar ao mundo a mediunidade como uma faculdade de natureza orgânica e que é inerente ao ser humano e que se manifesta pela ação dos espíritos. A obra de Kardec despertou um interesse bombástico pelo assunto daquele século XIX, levando a grandes pesquisas, como as do professor César Lombroso, do professor Ernesto Bozano, de Gabriel de Lana e de uma outra infinidade de homens de ciência do século XIX. De Kardec aos nossos dias, muito se tem estudado acerca da mediunidade. Embora alguns teimem em manter vivos os conceitos atávicos, oriundos de outros tempos, sobretudo porque não se estuda o assunto como deve.
Se eu tenho pretensão de educar a minha mediunidade, se é que a tenho, e que a quero colocar a serviço do outro, para bem dos outros, eu tenho que estudar profundamente o assunto. Algum de nós pode ser matemático sem estudar matemática. Algum de nós pode ser físico sem estudar física. Algum de nós pode ser médico sem estudar medicina. Eu só vejo uma cabecita ou outra a abanar. Mas não temos dúvidas sobre isto. Então como é que eu quero ser médium se eu não estudar a mediunidade? Só estudando-a é que eu educo. E só ela sendo educada é que ela não me vai complicar a vida, como nós viremos a seguir. Contudo, a espiritualidade maior não descansa dos ensinos e a providência divina não nos deixam órfãos. Por isso, Deus envia missionários que alavanquem o nosso crescimento espiritual. Os tais santos, que não deixam de ser senão missionários, que vêm para exemplificar que é possível nós atingirmos a santidade. Então, nada, rigorosamente nada é novo. Levitar uma cadeira, levitar uma mesa, nada disto é novo, ou até materializar-se um espírito, nada disto é novo. Só que hoje é diferente. Aqueles exemplos foi no princípio do aparecimento da doutrina espírita que era preciso acontecerem muitos fenómenos para as pessoas se convencerem. Hoje está tudo comprovado. Só diz que não quem tenha má fé ou quem tenha ignorância sobre o assunto. Precisamos então hoje o quê? Perceber que a educação mediúnica possibilita à pessoa ser feliz pelo bem que pode realizar e pelo prazer de experimentar o bem que se recebe. Haverá algum pagamento melhor a um médium do que alguém que é ajudado através da mediunidade que diz assim: estou melhor, estou bom, já me sinto bem. Haverá pagamento maior que este? Não há. Porque se experimenta o bem e recebe-se naquela altura a satisfação de ver que se está cumprindo com a nossa obrigação. A mediunidade surge em qualquer idade. Em qualquer idade. A maioria das crianças, até aos 7 anos, tem a mediunidade bem desperta. Só que às vezes falam das coisas e nós, os adultos, pura e simplesmente ignoramos. Eles têm os amiguinhos invisíveis, com quem conversam, com quem brincam, e os pais e os avós ficam muito aflitos e vão para o psicólogo. E a criança nada mais é do que médium que percebe os espíritos com quem conversa, com quem brinca. Aparece em qualquer posição social, em qualquer credo religioso. E até, independentemente de tudo aquilo, ela aparece nos céticos. Eu não acredito, mas eu sinto. Então, às vezes, quando o aparecimento da mediunidade, surgem vários distúrbios. Muita gente vem à casa espírita por causa disso. Sejam na área orgânica, no corpo, através de desequilíbrios ou doenças, ou mediante inquietações emocionais e psiquiátricas. Vêm à casa espírita em busca de auxílio. Só que não é a mediunidade que gera o distúrbio no organismo. O que é que faz então esse distúrbio? A ação fluídica dos espíritos que favorece a distonia ou não. Não é porque eu sou médium que eu vou ficar doente, não. É pelas energias que os espíritos, através da minha mediunidade, me transmitem e eu vou somatizando no corpo e a doença aparece. Quando a ação espiritual é salutar, é saudável, uma aura de paz e de bem-estar envolve o médium. Ainda ontem, a irmã Leonor esteve aqui a fazer os jardins secretos e tínhamos estado muito cedo em Ovar, fizemos o trabalho de Ovar, chegámos a Coimbra já 1h da tarde, ela foi só comer qualquer coisa e vir para aqui. Calculem que tendo-se levantado, aliás, ela ficou acordada desde as 4h15, levantou-se às 6h30, às 2h estava aqui para fazer o trabalho. E ela disse-me: entrei no trabalho de rastos,
saí do trabalho a flutuar. O cansaço puro e simplesmente desapareceu completamente. Então, é este bem-estar que envolve o médium, mas o médium deseducado, o médium destrambelhado? Não. O médium equilibrado, o médium harmonioso. O exercício correto da mediunidade não oferece nenhum perigo a quem quer que seja. Deus seria justo se eu, desenvolvendo a minha mediunidade por amor ao próximo, eu ficasse mal. Deus era justo? Não era. Então é impossível. Aquele que diz, eu estou tão sobrecarregado pela minha mediunidade, não está nada, está sobrecarregado pelo seu próprio espírito, que não é harmonioso. Se desenvolver a mediunidade piamente, não tem nenhum tipo de perigo. Agora, ela deixada ao abandono, eu não quero saber disso, para a próxima, ou para a outra, ou para a outra. Agora não tenho vagar para essas coisas. Pode ser utilizada por entidades perversas, espíritos levianos, que vêm perturbar a criatura médium. Entorpecem, tornam um meio de desequilíbrio para o médium e muitas vezes não só, também para a família. Porque imaginem o que é nós termos em casa um médium desequilibrado, um médium desarmonioso. A casa fica desarmonizada, a família fica desarmonizada. De quem é a responsabilidade? Digam-me. Da criatura que não quer saber da mediunidade para nada. Não vai em busca de saber. Então, acaba por ter a problemática. Então, sim. Minha irmã, eu sou médico. Não. Quando sinto doença, o que é que eu faço? Quando sinto mal, o que é que eu faço? Vou ao médico. Ora, se eu sinto os espíritos e não fico bem, eu tenho que ir em busca de quem me auxilie a equilibrar. Portanto, o eu não tenho noção porque não quero. O desconhecimento em coisa nenhuma nos tira a responsabilidade. Não há nada que eu possa dizer em tribunal, eu desconheci a lei. O juiz condena-me na mesma. Ora, eu sou um ser humano, tenho inteligência, não estou bem, vou ao médico, não é nada do médico, de alguma outra coisa eu tenho que ir em busca. É isto, nós não podemos ficar mal sem tentar perceber porquê. E temos que ir tantas vezes e a tantos lados até nós equilibrarmos, até nós ficarmos bem. Temos que ir em busca. É a nossa responsabilidade, é o nosso dever, é a nossa obrigação. Temos que ir até descobrirmos, bater no sítio certo e descobrirmos. Então, não é a mediunidade, mas sim a conduta do médium que atrai espíritos bons ou maus. Eu sou médium, mas só vêm ter comigo espíritos maus. É porque o meu espírito é mau. Não há outra explicação. É o processo de sintonia. Porque a mediunidade é neutra. Ela não está aí para ser negativa ou positiva, a mediunidade. Quem é que é negativo ou positivo? O médium. Se eu sou equilibrado, se eu sou um médium honesto, se eu sou um médium amoroso, da certeza absoluta que os espíritos que me assistem são espíritos bons. Agora, o que é que pode ser negativo? O médium também. Quem são os espíritos que se aproximam? Espíritos negativos. Processo de sintonia. Os iguais se atraem, os diferentes se repelem. É uma lei da física. A mediunidade deve ser exercida com devotamento, com modéstia, objetivando, sobretudo, a preocupação de divulgar a verdade. Ninguém venha à casa espírita para ouvir o que quer. Venha à casa espírita para ouvir o que precisa.
Porque para ouvir o que querem, há muitos sítios aonde se vai e se paga bem. Aí ouvimos o que a gente quer ouvir. Agora, o que precisamos ouvir para mudar é isso que se ouve na Casa Espírita. É isso que os mentores dos trabalhos fazem. Então, a mediunidade também não é um compromisso vulgar para exibicionismo barato ou até para uma promoção pessoal. Não é. A mediunidade, portanto, não nos devemos dar à preocupação de admirar ou de provocar admiração. Não. Cada médium é mobilizado na obra do bem conforme as possibilidades que dispõe. Tenho uma mediunidade muito ostensiva, posso ajudar muito. Pouco ostensiva, ajudo pouco. Praticamente é só intuitiva, se eu me ajudar a mim já não há nada mal. Portanto, é em função da graduação da mediunidade. Vamos ver algumas variações mediúnicas para nós percebermos bem. Intuição. Praticamente todos temos. É nós, de algum jeito, percepcionarmos os espíritos ou o mundo espiritual. A clarividência, que há muita gente que chama vidência. Eu digo que videntes somos nós todos os que não somos cegos. Todos vemos, somos videntes. Agora, clarividentes, não. Clarividente é a capacidade de ver os espíritos. Clariaudiente, a capacidade de escutarmos os desencarnados. Eles falam ao jeito deles e nós ouvimos. Não é preciso um som, porque se for voz direta, todos ouvem. Mas se for só para a minha percepção, eu ouço dentro de mim, perispírito a perispírito. Eu ouço os espíritos conversar comigo. Psicofonia. A capacidade do médium emprestar a sua voz, o seu aparelho fónico, para que os espíritos se expressem, falem através da boca do médium. Psicografia. A capacidade de nós percepcionarmos as ideias dos espíritos e passá-la à escrita. Escrever aquilo que eles querem que a gente transmita, não deixando de passar pelo crivo da razão. O que é que eu estou a receber? É alguma coisa de jeito? Então, publico, divulgo, converso com quem esteja mais adiantado do que eu, tomo opinião, sim, é razoável, é bom, a gente publica. Não tem jeito nenhum, põe de lado. Materialização. Isto era o que toda a gente queria. Ver espíritos materializados. Mas eu pergunto, para que é que eu quero ver espíritos materializados se eles já se materializaram tantas vezes? Aqui, o caso concreto. O maior cientista do século XIX, o professor William Crookes, está aqui. E o espírito, Katie King. Aqui é um médico que está assistindo à materialização. Ora, isto já aconteceu muitas vezes. De qualquer das maneiras, para os céticos, para os não crentes, se aparecesse aqui um espírito e se materializasse, eles continuavam a dizer que não há espíritos, porque diz que aquilo tinha sido uma obsessão coletiva, tinha sido uma invenção quase, agora falta-me o termo da palavra, uma sugestão coletiva e toda a gente viu ali qualquer coisa, mas não estava lá nada. E uma das mais importantes formas de mediunidade, a cura. São muito poucos os médiuns de cura. Um dia perguntaram-nos, porque nós desenvolvemos aqui nas nossas casas a fluidoterapia, perguntaram-me quando é que nós fazíamos um curso para médiuns de cura. Vocês acham que há cursos para isso? Porquê? Ou se é médium de cura ou não se é.
Não é porque eu quero muito ser médium de cura que eu vou ser, não. Ou essa capacidade está comigo, eu nasço com ela, e eu vou desenvolvê-la através do estudo e da percepção do que ela é e do que eu posso ajudar, e eu desenvolvo a atividade. Mas ela nasceu comigo. Não sou porque eu quero, ou vou pagar para fazer estes cursos, como há aí muitos cursos que são pagos, como os cursos de Reiki, por exemplo, que as pessoas vão pagar para aprender a curar. Desenganemos-nos. Mediunidade em geral, qualquer mediunidade serve a fim de cooperar na diversidade dos fenómenos para demonstração da existência do espírito. É a mediunidade que comprova que os espíritos existem. Assim, esta sagrada ferramenta de trabalho deve ser utilizada para quê? Na atualidade, agora, século XXI, para que é que serve a mediunidade? Uns orientam, outros esclarecem, uns palestram, outros escrevem, uns oram e outros aliviam. Estas são as grandes mediunidades de hoje. Os fenómenos ostensivos, deixemos-los para lá, porque isso já está farto de acontecer e está mais que comprovado. Não busquemos mais a grande ostensividade, porque tudo está provado e comprovado. Sirvamo-nos da nossa mediunidade, acima de tudo, em favor de nós próprios, os médiuns que somos. Mas aprendermos qual é o nosso lugar de servir. Essa é que é a grande finalidade. Então a mediunidade é uma janela aberta para a espiritualidade. Todas as pessoas são médiuns. Novamente Allan Kardec, no livro dos médiuns. Essa faculdade é inerente ao homem. Homem e mulher. O Allan Kardec era machista. Por isso, não constitui privilégio. E são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Todos são. Usualmente, porém, continua Kardec, essa qualificação de médiuns aplica-se somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, aquelas que vimos lá atrás. E o grau de mediunidade é igual para todos? Não. A capacidade mediúnica varia muito. Cada um está no seu degrau mediúnico. Não há dois médiuns iguais, não há. Allan Kardec disse no livro da formação dos médiuns, se bem que cada um traga em si o germen das qualidades para se tornar médium, nascemos com essa característica. Tais qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifica à vontade. Não é porque eu quero, já dissemos há pouco. Eu agora quero ser médium. Não, amanhã já não quero. É um casaco que eu dispo, ou visto, e dispo quando me apetecer. Isso não é a mediunidade. São poucos, portanto, os médiuns ostensivos. Vemos aqui o que foi o maior médium português, Fernando de Lacerda. Escreveu um livro que foi desdobrado em 4, do País da Luz. Este homem tinha a capacidade, pela psicografia, tinha a capacidade de receber os principais autores da literatura portuguesa e alguns estrangeiros. Mas obras maravilhosas. Só quem ainda não leu este livro é que desconhece a capacidade mediúnica dele. Teve que fugir para o Brasil, porque iria ser preso em Portugal, porque era espírita. No Brasil, sabem como é que ele era chamado? No Rio de Janeiro, onde foi recebido
logo no dia que chegou na Federação Espírita Brasileira, era conhecido pelo mago de Lisboa, pelas curas que ele conseguia realizar. Morreu na mais absoluta pobreza. Comia de favor e dormia de favor no Rio de Janeiro. Não é a mediunidade ostensiva que nós temos para enriquecer, de maneira nenhuma. A mediunidade é para ser desenvolvida de modo leviano. O que é que vocês acham? Assim, deste jeito, com a bolinha de cristal, com adivinhações, por interesse, para satisfação pessoal, para influenciar os outros, com profissão, consultas pagas, fazer sessões remuneradas. Tenhamos presente que quando nós dizemos adivinhações, não quer dizer que os médiuns não tenham a capacidade de prever, quando lhes é permitido, o futuro. Mas não é uma adivinhação, é uma precognição. É uma capacidade mediúnica muito rara, mas existe. Mas não é adivinhação. A adivinhação é quando o médium se põe a adivinhar e a inventar. Agora, a precognição, não. É algo que os espíritos permitem que seja possível transmitir. Agora, será que nós podemos explorar os espíritos? Se por acaso tentássemos explorá-los, como é que eles enfrentariam a situação? Sabendo das dificuldades que os espíritos enfrentam para se comunicarem connosco, ou vocês acham que é fácil eles virem cá abaixo conversar connosco? Não é fácil, tem que haver uma grande quantidade de circunstâncias que tornem possíveis a comunicação. Porque eles têm que vencer um obstáculo, o obstáculo da matéria. Então é muito difícil. Jamais podemos admitir que as entidades superiores se submetam aos caprichos dos médiuns interesseiros. Se é tão difícil eles virem, vão agora vir prestar a serviço daqueles que são interesseiros e querem enriquecer com a mediunidade. Jamais podemos admitir, então, que aqueles que os evocam em tal ou qual hora, com horários definidos que eles é que determinam a que horas é que querem receber os espíritos, nós não acreditamos que isso seja verdade. Os espíritos manifestam-se quando eles querem, não é quando nós exigimos. Sem dúvida que médiuns desse calibre, em terceiros, podem obter comunicações, podem, mas serão de procedência de espíritos também levianos, mentirosos, travessos, zombadores. Logo, espíritos inferiores. Porque eles querem se divertir à nossa custa. Não são espíritos sérios. E esses estão sempre dispostos a responder a tudo. Quem desejar comunicações sérias deve, antes de tudo, informar-se sobre a natureza do médium e quem são os seres de além-túmulo que orientam esse médium. Só assim, com discernimento, é que eu vou poder ser ajudado. Aquelas que são dadas mediante pagamento não podem inspirar, senão, uma confiança medíocre. Médium equilibrado e mediunidade educada exige muita coisa. Muita coisa. Disciplina com horário. O médium não é médium quando quer. É médium dentro dos horários que se dispôs a trabalhar com a sua equipe de apoio espiritual. Disciplina com a palavra. Não pode dizer tudo o que quer. Disciplina com os pensamentos. Disciplina com o silêncio. Silenciar quando é preciso. Disciplina com o trabalho. E, fundamentalmente, disciplina consigo mesmo. Se fizermos tudo isto, evitaremos o quê? Mediunidade sem lágrimas, que é um livro extraordinário. É um livro extraordinário. Então deixamos, ao longo deste tempo que estivemos conversando convosco, deixamos aberto um tema
muito vasto. Um tema que precisamos desenvolver para a nossa orientação. Mas eu não sou lá grande médium. Oriente-se na mesma sobre a mediunidade. Quem sabe, através do conhecimento da mediunidade, aquela que é pouquinha em mim, apenas intuitiva, não possa, pela minha dedicação e pelo meu estudo, ser ampliada para ajudar os outros. Assim, pela vossa atenção. Muito obrigado.